Vamos lá, tá. Tô entrando aqui, enquanto eu compartilho aqui, o pessoal vai chegando. Beleza, André? Falar que é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Vou compartilhar aqui rapidinho, aqui que a gente já... Outro compartilhado. O pessoal vai chegar aqui. Só colocar, ó, tá no modo público. O pessoal vai chegar daqui a pouco aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, já faz, a gente vai respondendo também, né? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é André Freitas, né? Sou pré-candidato a vereador por Uberaba. Estou aqui com um convidado, que é o Tiago Daniel, também do Intercâmbio de Boas Ideias. E o nosso pré-candidato a prefeito aí, o Gleidson Moreira, do São Faróis. Mais uma vez agradeço a participação de vocês aí, o convite por ter aceitado a essa live. E hoje o papo aí vai ser sobre as leis orgânicas aí da inclusão, né? E as leis existem, né, o Tiago e o Dez, só que não são aplicadas, não é isso? Com certeza. Se me permite, viu, Tiago? Boa noite ao Tiago, Daniel, ao André. Mais uma vez eu parabenizo você, André, pela iniciativa e agradeço ao Tiago, né, pela oportunidade de nos dar a honra e o prazer de estar discutindo um assunto importante para a sociedade e que a gente tem aí essa oportunidade, viu, Tiago, de estar com uma pessoa tão entendida, né, que pode-se dizer que tem ciência do assunto, isso é muito importante, porque nós falávamos agora, né, ainda vamos falar nos bastidores, a respeito dessa situação, né, onde nós temos consciência de que, lógico, precisamos avançar e muito, melhorar as leis e as regras que determinam a questão da acessibilidade, principalmente da acessibilidade especial, só que algumas coisas que já existem também não são feitas ao contento. Eu acho que, muitas vezes, a gente entra até em questões ligadas à cultura, né? Nós precisamos, o governo, o poder público, precisa incentivar, precisa trabalhar nessa linha de atuação, para fazer com que as leis se façam valer e dar condições também, porque não adianta a gente cobrar com que as leis sejam feitas, cobradas, e às vezes o poder público também não dá condição nenhuma de acessibilidade. Bom, esse é meu entendimento e gostaria muito, Tiago, de saber a sua opinião a respeito. Olá, boa noite, Dê. Boa noite, André. Quero agradecer aqui mais uma vez o convite do André, e é um prazer estar na companhia de vocês, e mais uma vez é um prazer enorme conversar sobre as leis da acessibilidade, da mobilidade reduzida e da mobilidade urbana, que é o que nós estamos falando aqui nessa questão da live. Então, Dê, na verdade, o que você disse é verdade. Na verdade, as leis já existem, elas existem efetivamente desde 1998, né, sendo discutidas. Depois a LB, a Lei Brasileira de Inclusão, ela começa a ser discutida em 2002 e depois ela começa a ser ratificada, ela é ratificada através do Estatuto do Deficiente em 2015 e começa a ser aplicada no começo de 2016, com as suas obrigações. Mas, de fato, você tem razão. Na verdade, o problema do brasileiro, na verdade, como a gente vem vendo através do Brasil hoje, inclusive, nesse cenário de pandemia, na verdade, é a falta de conscientização do que nos é cabível e do que nos é direito. Então, o que falta a nós? Ao invés da gente ficar criando leis novas, exigindo leis novas, falta ao poder público, eu concordo literalmente com você nesse ponto, que o poder público, além de aplicar a lei, de obrigar tanto o poder público quanto órgãos públicos, privados, espaços públicos, espaços privados, ou residenciais, como vocês quiserem colocar, a fazer as pessoas aplicarem e criar uma política de conscientização, que é necessário aplicar, aceitar
e que isso é bom para todos. Eu concordo plenamente com você, Dê. Que bacana, que bacana. Então, Pois só não, André. para me entender, que o pessoal que está acompanhando a gente também, a questão em si é a falta de conhecimento das leis, né, Tiago? Porque as leis existem, né? Tanto o artigo como o parágrafo, né? Então tem muitas brechas na lei aí que muita gente não conhece. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui que o estabelecimento ele tem que estar adequado à acessibilidade. Só que se não for cobrado, ele não vai adequar, não é isso? Na verdade, como vamos puxar o gancho do D aí, como ele disse, lá aqui nos bastidores, nós conversávamos antes, eu e o André, antes do D chegar, sobre a Lei Orgânica da Saúde. E eu explicava ao André D que, na verdade, o que acontece? A Lei Orgânica da Saúde nada mais é que o SUS, é de onde nasceu o SUS, ela é de 1988. A primeira lei que abrange ao deficiente é de 1988. Então, na verdade, nós temos leis que abrangem em termos de assegurar direitos ao deficiente ou à pessoa com mobilidade reduzida em estado vulnerável desde 1988. Só que, como eu disse, André, e o projeto que eu encabeço, o Adequando Realidades, eu luto por isso, eu não gosto da militância nem André, o André sabe muito bem disso, eu não gosto da militância, eu gosto de mostrar que é possível fazer de forma prática, sem você gritar, sem você querer dizer que você é prioridade ou não. Então, na verdade, as leis estão aí, só que cabe a gente educar os outros, mostrar aqueles que precisam da lei, para que eles possam usar. E eles mesmos, nós, cobrarmos o poder público, nós sermos os agentes principais a cobrar o poder público a eles fazerem. Porque também cabe a nós, cidadãos, individualmente, a mim, ao André, a você, independente da posição social, que nós cobremos do poder público que execute o que está escrito na lei, porque a lei já existe. Essa, por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde, que é da onde nasceu o SUS, ela tem mais de 30 anos, né? Porque a Constituição aí fez 30 anos, fez 32 anos, agora em 2020. Que bacana. André, Tiago, e é um assunto tão importante, porque se eu tiver enganado, você me corrija. Se eu não estiver enganado, no universo de 220 milhões de brasileiros, se aproxima de 50 milhões, eu não sei o número exato, o número de pessoas com certas deficiências, não é isso? Isso, exatamente. Somos mais ou menos, segundo o censo de 2010, que é o último que nós tivemos, chega a 45, 46 milhões de pessoas, que isso em números totais isso dá mais ou menos 35% da população brasileira. Se você colocar isso eu até costumo dizer que o brasileiro só entende de acordo com a questão econômica. Então vamos transformar isso em dinheiro. São 45% da população, 34 e poucos por cento da população brasileira, são 34% da população brasileira que de alguma forma deixa de ser atendida porque não tem condições ideais para estar indo e vindo, ou trabalho, ou acesso à escola, ou acesso à educação, ou acesso à saúde. Então, olha o gigantesco nicho que nós estamos deixando de colocar na economia, de deixar economicamente ativas, de fazer exatamente essas pessoas serem pessoas que vão pagar impostos, serem pessoas que vão ter seus empregos, empresários, pessoas que vão ser consumidores, ou seja, pessoas que vão de fato gerar, inclusive, ativos para o governo, para a máquina pública, melhorando que todos os índices que está uma porcaria para o governo, né, que a gente vê aí que o pessoal está querendo que melhore, e nós não incentivamos isso porque a gente acha que a gente atendendo esse pessoal, a gente está fazendo um favor. E, na verdade, não é um favor. Na verdade, a gente está, inclusive, se a gente estimular atender esse nicho enorme, como você mesmo disse, de 45 milhões de pessoas, a gente está, inclusive, atendendo uma fatia enorme da população brasileira ativa, inclusive. Porque
Porque eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal de mobilidade reduzida, ou deficiente, ou PCD, como você queira, são pessoas que o André está aqui, eu também estou aqui, porque eu também sou deficiente, eu falo para você que nós somos extremamente, como a gente não tem serviços especializados, nós somos extremamente fiéis. Então, se você colocar um serviço bom para nós, nós vamos voltar lá, a gente vai consumir, nós somos fiéis, não importa o valor, né? A gente vai tentar fazer, a gente vai tentar ir atrás, porque a gente é muito carente de bom serviço. Então, você tem total razão nisso. A gente é uma parcela muito grande da população, onde, infelizmente, de uma certa forma, porque acha culturalmente, voltando no assunto que você colocou no primeiro momento, que acha que a gente está fazendo um favor, não atendendo a população como um todo. Verdade. Isso daria qualidade de vida, né, Tiago, a muitas pessoas e condições. Eu tenho o avô de um primo, o seu Eugênio, ele ficou cego aos 27 anos de idade, aos 23 anos começou uma doença, e aos 27 ele perdeu a visão e ficou completamente 100% deficiente visual, né? E tudo o que aconteceu, André e Tiago, na vida do seu Eugênio, que hoje é um cidadão, um pagador de imposto, um contribuinte à nação, ele se tornou, eu posso falar que ele se tornou milionário, porque se tornou fazendeiro, produtor não só de madeira para o mercado de papel, né? Se tornou produtor também de carne bovina, de leite, e hoje com 70, se eu não estiver enganado, a idade do seu Eugênio deve estar entre 78 e 80 anos, sem visão desde os 23, olha quantas oportunidades de emprego e renda ele proporcionou para o nosso Brasil. Então, com certeza é uma parcela da população que merece um carinho, uma visão diferente, e que se nós estamos aí, viu, André, como no seu caso também, nos propondo a nos colocar aí à disposição da nossa população através da vida pública, que nós possamos dedicar, sim, uma parcela considerável dos nossos projetos, dos nossos olhares, das nossas ideias, voltado a esse número de pessoas, não só pela quantidade de pessoas, podia ser um, podia ser dois. Eu acho que o papel da política é trabalhar por aqueles que não têm as mesmas condições daqueles que lutam. Eu acho que a política é a melhor forma da gente diminuir e equilibrar, pelo menos, não digo que a gente consiga, mas que a gente esteja, pelo menos, buscando o equilíbrio sempre. Então, que pessoas como nós, que nos colocamos à disposição da população, possam agir nesse sentido, né? Bom, é minha visão, tá, André? Tudo que você falou aí, Dê, é bacana demais, muito bacana mesmo. Só para você ter uma noção, isso é em relação até à economia. Aqui em Uberaba, só para você ter uma noção, tem em torno aí o levantamento que eu fiz, 24% das pessoas têm alguma dificuldade de mobilidade reduzida. O que é esse 24% em Uberaba? São 80 mil pessoas com mobilidade reduzida, que sejam aquela botinha que coloca, inclui tudo, idoso, criança. Então, 80 mil pessoas mexendo na economia da cidade. A gente anda no centro, a gente anda na cidade, com a pandemia agora até que não, mas você não vê essas pessoas no comércio, você não vê essas pessoas produzindo. Por que acontece isso? A gente não tem acesso. Vou falar a gente porque, por exemplo, eu deixo de ir no clube, porque se eu chegar lá, a piscina não vai ser adequada para mim entrar, as cadeiras não vão ser adequadas para mim sentar. Então, eu acho que a falta de acesso, isso também influencia na economia da cidade. Não é nem tanto a acessibilidade e inclusão, mas a acessibilidade e a condição da gente poder estar no mercado. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho minha cadeira de roda, aqui em Uberaba você não tem uma loja disponível para manutenção e peças, entendeu? Se você tem que encomendar fora, às vezes você
paga até mais caro para esse produto que vem pelo correio, e você não tem não tem uma loja específica de cadeira de rodas em Uberaba. Então, André, se você me permitir, nós temos num projeto que nós, no momento adequado, nós vamos apresentar à nossa população justamente essa possibilidade, tá? Nós vamos adequar a gestão, nós vamos levar uma gestão administrativa mais eficiente para dentro da máquina pública do nosso município, caso a gente tenha oportunidade, e através da economia que nós vamos gerar, somente com a folha de pagamento, que hoje é exorbitante, há uma estrutura política eleitoral dentro da nossa prefeitura hoje, e eu tenho certeza, se a gente conseguir equacionar esses números à nossa realidade, nós vamos conseguir criar pequenas linhas de crédito, olha, sem depender do governo estadual, sem depender do governo federal, a própria prefeitura, até porque Uberaba hoje é uma cidade de 340 mil habitantes, um orçamento anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais, quer dizer, é totalmente possível nós trabalharmos bem essa gestão e conseguir, André, recursos para que vocês também, ligado à questão da acessibilidade, possam empreender. Você que viu essa dificuldade, aonde uma considerável parte da nossa população fala assim que Uberaba, de certa forma, está abaixo da média, já que somente 24%, aí, como você disse, tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, mas que você possa atender esse mercado, que a prefeitura, através de uma parceria, possa colocar crédito para que você atenda esse mercado. Então, fazer com que essas pessoas que realmente entende, que conhece, que vivencia o problema, possa também empreender no sentido de atender esses 24% da nossa população. É onde eu falo, a gente não tem um local específico para atender as nossas necessidades. Por exemplo, não só as cadeiras de rodas, a pessoa que tem uma prótese, por exemplo, quer trocar o parafuso da prótese, ele não vai achar mercado. Aqui não tem mercado. É uma pessoa que precisa, talvez, comprar comprar uma prótese, por exemplo. Além do valor ser muito alto, você não acha, aqui em Uberaba, você não acha uma loja especificada nessa área. Então, a gente Já não tem... pensou, através do nosso projeto, André, você conseguir empreender e daqui a pouco, de uma loja de conserto, de uma loja de assistência a essas pessoas com dificuldades, você amanhã possa estar também produzindo, industrializando algo que vai gerar receita para o nosso município e vai gerar melhores condições, né? Uma qualidade de vida melhorada para todos, não só os 24% da nossa população de Uberaba, mas para os 45 milhões de brasileiros. Eu acho que é bacana, né, Tiago? Eu não sei o que você acha desse nosso projeto, qual a sua opinião do que a gente pretende aí, caso tenha oportunidade. Então, Dê, eu acho assim, como vocês disseram, estão discutindo aí, na verdade, eu bato muito nisso, Dê. Eu acho que nós não temos que discutir a deficiência. Eu costumo dizer para todo mundo que nós temos que discutir a mobilidade reduzida. O que é a mobilidade reduzida, Dê? Em conceitos gerais. Mobilidade reduzida é, por exemplo, desde o deficiente ao idoso, ao seu conhecido que é cego, ou até mesmo a você, se um momento você quebra a perna. Verdade, verdade. Porque por um período... Com certeza. Num período você vai precisar de um acesso melhor aos lugares. Você vai precisar de uma rampa, você vai precisar de um corrimão, você vai precisar de uma guia mais bem feita. E independente da deficiente ou não, você também tem vamos colocar você como um exemplo. Você vira prefeito, você vai precisar ir ao seu local de trabalho com melhor acesso, porque você vai estar num momento de estar com mobilidade reduzida e você vai ter que ir ao trabalho, à prefeitura, por exemplo, no caso, a prefeitura. Então, essa questão de você tratar a mobilidade, a infraestrutura, o acesso ao crédito, o acesso à infraestrutura,
ao transporte. Na verdade, você não está beneficiando só a uma parcela da população, você está beneficiando todos que em algum momento da vida, seja por deficiência, seja por velhice, porque em algum momento você vai ter uma dificuldade de locomoção, seja por algum acidente, seja por algum momento que aconteceu na tua vida, ou por estar ajudando alguém, por exemplo, uma mãe grávida, sua esposa grávida, você com filho, com um carrinho, você vai precisar para ir e vir, você querendo levar o seu filho aos lugares, querendo levá-lo para o parque, querendo levá-lo ao shopping, querendo levá-lo para conhecer o espaço público. Você vai precisar de melhores acessos. E todo esse contingente, na verdade, se você levar como consciência, que é o que a gente começou a conversar, na verdade você está beneficiando a todos, inclusive ao comércio, como o André disse, que é o gancho. Porque o que todo mundo fala é que as pessoas não gastam. As pessoas não gastam porque não têm acesso. Se você tiver a questão do crédito, a questão da infraestrutura e a questão da possibilidade, de repente, de renda, como você disse, o rapaz, o senhor que você colocou como exemplo, ele é um exemplo, mas o que a gente tem que lutar é que ele não seja o exemplo, ele não seja um, ele seja mais um. Com certeza. Né? Ou como eu, todo mundo pergunta assim, Thiago, você é exemplo. Eu não gosto de ser exemplo. Eu ter empresa, eu ter estudado, eu ter tido acesso a faculdades, eu ter tido condições de ter uma vida normal, como o seu conhecido, não pode ser exemplo. Ser exemplo é ruim, porque ser exemplo é ser só um. A gente tem que lutar que todo mundo seja exemplo, ou seja, não tem exemplo. Seja todo mundo, sejamos iguais. Com certeza. Aí até para que não haja seria... discriminação, né, Thiago? Exatamente. Legal. Bacana. Verdade. Tem que ter a soma. Aí voltando, na sequência do assunto aqui, a questão de condicionamento para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Você sabe que tem cadeira que chega até 30 mil reais dentro. Sei, já teve. Tem A cadeira gente, que de vez em quando, acompanha essas questões, porque a gente está sempre... Eu falo que quem deseja entrar para a vida pública não pode só, igual o pessoal fala assim, o D é um empresário, vai defender o interesse do empresário. Pelo amor de Deus, aquele que pretende entrar na vida pública tem que ter um amplo conhecimento. Eu falo até que ele não precisa ter ciência, sabe, André? Ele precisa ter, pelo menos, ali um conhecimento básico de muitas coisas e buscar para cada setor da gestão, da administração, aí sim, pessoas competentes que sabem daquilo que está administrando, daquilo que está fazendo. É o que agora há pouco, até, André, para que a gente possa justificar, né, eu estava junto com o Thiago, que também participaria da gente aí dessa live de hoje, e nós estávamos numa reunião, ouvimos os produtores, pequenos e médios produtores, que passam por uma dificuldade, e que nós poderíamos, André, criar um projeto para falar bonito, para impressionar os pequenos e médios produtores. Só que nós já saímos dessa reunião e já marcamos, nós na mesma hora, nós tentamos marcar no laticínio, porque nós falávamos de pequenos e médios produtores de leite, nós já marcamos na hora uma visita no laticínio. E a gente acabou atrasando um pouquinho, deixei o Thiago lá na porta da casa dele agora para participar com a gente da live, estava numa escuridão total lá. Falei, Thiago, não sei se você vai conseguir, celular sem bateria e tudo escuro, eu acho que foi um dos motivos que o Thiago não conseguiu estar presente, porque a nossa correria foi no intuito de estar aqui discutindo isso. Né, Thiago? Eu acho que nós precisamos fazer isso. Olha, independente de política lá na frente ou não, nós já vestimos a camisa do pequeno e médio produtor e começamos a agir desde agora. Nós não podemos esperar ser eleito ou não para fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo pode, a partir desse momento, ouvindo essa live, onde nós já estamos tocando em assuntos de suma importância para a sociedade em geral, a partir de amanhã que a gente já possa estar colocando em prática algo que
está, às vezes, na consciência, na cabeça de todo mundo, mas que às vezes fica adormecido. E nós precisamos estar sempre, como é que se fala? Dando um play aí para que as pessoas possam contribuir e fazer a sua parte. Beleza. Se vocês me permitem, só fazer um comentário sobre a respeito que o D falou. Na verdade, D, o que você está falando é perfeito. Nós temos que ser os nossos agentes transformadores, né? Nós temos que parar de pedir ao outro para fazer e tomar posse do nosso poder de poder fazer. O que cabe a nós, como pessoas que estamos aqui debatendo, é dar a possibilidade de conhecimento para pessoas, dar caminhos para que elas possam batalhar pelas condições, pelos direitos, pelas possibilidades, mas você perfeitamente, eu só queria fazer esse comentário exatamente. Se a gente aqui possibilitar as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, e isso ser um agente transformador na vida delas, seja ela qual for, porque nós estamos aqui num ambiente que pode ir para milhares, milhões de pessoas, que é a internet, com certeza a gente já fez o nosso trabalho, com certeza. Plantamos uma semente, né, Tiago? Exatamente. Com certeza. O Diogo tem uma pergunta aqui. Qual seria um projeto ideal dentro da acessibilidade em um local público, por exemplo, e quais os erros mais comuns dentro desses projetos? Fica com você, Tiago? Olha, o projeto ideal não existe, porque aí ela é muito amplo. Na verdade, tem que ser uma política pública. E política pública não é projeto. Política pública é você assumir um compromisso e que, na verdade, transcende governos. É uma política pública, ela tem que ser contínua. Os erros comuns é bem simples apontar, na verdade, existe uma falsa impressão que quem tem que fazer os projetos, quem tem que fazer as ações públicas, no Brasil, de forma geral, são aquelas pessoas que, em tese, são só os entendedores de lei. E, na verdade, para você saber a dificuldade do outro, você tem que ouvir quem tem dificuldade. Em qualquer área. Em qualquer área. Então, se você for falar de uma área de vulneráveis, por exemplo, pessoal mais simples, você tem que ouvir, você tem que ir lá, conhecer a dificuldade da pessoa para conseguir atender a pessoa. Não adianta você, no seu sofá, no seu ar-condicionado, achando que você vai conseguir entender. Na deficiência é a mesma coisa. Na área rural é a mesma coisa. O que o D e o Thiago hoje fizeram é o ideal. Você, dentro da cidade, você não vai conseguir entender o que o cara lá na fazenda, com, de repente, a máquina agrícola dele parada, você não sabe. Você não consegue entender qual é a necessidade do cara. Você tem que ir lá, entender a necessidade dele e transportar para a política pública. A deficiência no Brasil, de forma geral, é mais ou menos isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de convocar quem é deficiente para discutir as políticas públicas, de ouvir, porque isso acontece muito no Brasil. No Brasil, o que acontece? Muitas vezes as políticas públicas são propostas, mas não são aplicáveis em qualquer área. Você fala, mas não é aplicável, porque o que é a necessidade do outro, quem fez não tem essa necessidade. Eu vou dar um exemplo bem básico, inclusive atual. Vamos falar do tal do auxílio emergencial. Muita gente no Brasil hoje foi divulgado um número que 23% da população brasileira aumentou a sua renda. Vejam vocês, aumentou sua renda porque recebeu auxílio emergencial. Então, se você pensar que muita gente recebe menos de R$600 por mês, porque esse é o auxílio, certo? R$600 por mês. Se você pensar que 23%, 23 milhões de brasileiros, perdão, 23% não, 23 milhões de brasileiros aumentaram sua renda porque receberam R$600 por mês, você precisa ouvir essa pessoa para saber qual é a necessidade dela. A necessidade dela
antes de ter um emprego, é comer. Ela, antes de você dar um emprego para ela, ela comer. É a mesma coisa com o deficiente. Você primeiro precisa saber qual é a necessidade real dele para antes fazer uma lei. Então você precisa ouvi-lo, você precisa convocá-lo, você precisa fazer audiências públicas, você precisa ir no bairro, você precisa convocar o André, você precisa convocar o Thiago, você precisa convocar o Joãozinho, e aí sim, ouvindo, pegar as pessoas capazes do legislativo, do executivo, e aí sim, entendendo o que é possível fazer dentro do âmbito público, executar aquilo. Ô, Tiago, e uma coisa que eu falo, o que eu aprendi hoje, agora mesmo, eu posso falar que há menos de 2 horas eu tive um aprendizado. Nós falávamos de elaborar algo que atendesse o pequeno produtor, o médio produtor, e eu cheguei à conclusão de que isso já existe e o que falta é nós colocarmos frente a frente aquele que produz com aquele que beneficia esse produto, e ali eu tenho certeza que nós chegaremos ao bem comum, porque fica todo mundo afastado, ninguém conversa um com o outro, e, na verdade, o empresário, que, no caso hoje, a gente tratou a questão do leite, sabe, Tiago? E nós conseguimos visualizar que o pequeno produtor, ele às vezes está recebendo um valor menor e um prazo maior para receber, porque está faltando, às vezes, o simples diálogo. Quando nós levamos o problema para o dono do laticínio, ele falou assim, olha, vocês estão falando de um problema que a gente não tem o conhecimento. Eu falei, não espera, que nós vamos criar uma condição para que a gente possa sentar numa mesa e discutir os problemas, porque eu tenho certeza que nós não precisamos esperar o ano que vem para a gente começar a dar melhor qualidade de vida para o produtor e aumento de produtividade para o empresário que faz beneficia o leite, né? Então, isso é bacana. Perfeito. Talvez, dentro desse processo, se caiba a mesma coisa. E nós possamos estar à mesa com vocês que realmente vivencia como é que fala? Essa condição, para que a gente possa falar, opa, às vezes com coisas simples, que está totalmente no nosso alcance, que não precisa de coisas mirabolantes para resolver. Eu acho que é bacana. Olha, ô Thiago, antes de mais nada, eu quero dizer, é a primeira vez que a gente está conversando, e que depois, se você puder me passar seu contato, para que a gente possa estar te ouvindo, conselhos, porque nós precisamos ser verdadeiros. Eu poderia usar de palavras bonitas aqui, para impressionar você, impressionar aquele que nos assiste, mas eu quero deixar aqui de uma forma bastante humilde. Como a gente, eu não falo infelizmente não, porque graças a Deus, vamos dizer assim, se encontra numa situação diferente do meu irmão, mas que eu possa ter essa referência que é você, um cara bastante conhecedor, para que você possa nos aconselhar, pelo menos como um conselheiro, caso a gente venha ter oportunidade, porque isso é importante, a gente acertar, vamos dizer assim, nas ideias, no como fazer. Eu vou ficar muito feliz se você me abrir esse espaço de confiança para que a gente possa ter o seu contato. Claro, Dê, é um prazer. Eu que, na verdade, agradeço os convites, né? Eu, na verdade, fico muito feliz toda vez que eu sou convidado a falar sobre deficiência, a falar sobre a área da mobilidade reduzida, todas as áreas que eu de conhecimento meu, seja da área da saúde, seja a área da engenharia, seja a área da saúde e segurança do trabalho, são as minhas formações. Então, eu gosto muito, eu fico muito feliz, porque eu vejo pessoas interessadas em mudar. Então, eu fico à disposição, como eu falo para o André, falo para você, afirmo o meu compromisso de ajudar. O que eu puder ajudar e contribuir para a melhora, assim como nós já acabamos de falar, se nós formos apenas um agente de falar e as pessoas transformarem suas vidas apenas com uma palavra, porque isso acontece muito. Eu vou só contar uma experiência para você aqui, que acontece muito comigo. Eu dou palestras, eu dou aulas, e eu tenho esse novo projeto, que é o Adequando Realidades, que é para falar da deficiência nesse sentido que nós estamos conversando aqui, na parte de mudança sem militância, sem discutir leis, sem ficar dando gritos.
o que é mais satisfatório para mim, seja ela na área do Adequando Realidade, seja ela numa palestra, seja ela num curso, o que eu fico feliz é quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, olha, só o fato de você ter me ajudado, minha vida melhorou. Então, se eu puder fazer isso através de você, você sendo um agente público e eu puder te ajudar, eu com certeza estarei à disposição. Só me chamar que a gente estará junto. Olha, eu posso dizer para você aqui, Thiago, que você já transformou a forma de eu enxergar a situação, tá? Numa simples conversa, num simples bate-papo, pode ter certeza que eu vou ter uma outra forma de agir e até mesmo de tentar interpretar situações e necessidades a partir dessa nossa conversa. Olha para você ver, são coisas simples que a gente aqui num bate-papo acaba transformando tudo aquilo que a gente acha que sabia, e ali vem uma vírgula e uma palavra que eu não digo que muda tudo, mas que complementa muita coisa. Então, eu te agradeço de coração essa oportunidade da gente estar podendo conversar aqui esse momento, tá? Olha Será só um que bacana. prazer. Olha só que prazer é nosso, Thiago. Eu tive o prazer de conhecer o Thiago Daniel, é uma pessoa muito, né, especializada e que tem realmente ideias, né, e discernimento de poder passar esse conhecimento para a gente, porque esse é o caminho, o conhecimento e a abertura ao diálogo. Eu estou tendo um problema muito grande em tentar comunicar, né, com todas as ondas que liberavam. Vou aproveitar até essa live aqui, fazer esse convite, o pessoal que me vir aí poder entrar em contato comigo, porque a gente está tentando montar aí uma cooperativa, independente daquela energia fotovoltaica, a cooperativa em si já é um benefício, né? Eu já expliquei para eles aí que tem vários ienes benefícios de uma cooperativa. Então, igual você está conversando com os agropecuários, esse diálogo é primordial, é muito importante. Esse contato, esse conhecimento é o caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso é esse, comunicação. E hoje, graças a Deus aí com a tecnologia, vamos dizer assim, é muito mais fácil, né? Do que ficar indo de casa em casa, de ficar indo visitar as fazendas. Você vai uma vez, já coloca no celular ali o WhatsApp ali e você comunica de qualquer lugar com cada um. E eu acho que eu tenho uma notícia boa aí, o Mariscal está chegando. Estou só aguardando ele chegar e entrar aqui. Guarda aí. Ah, tá bom, tá ótimo. Ah, legal, já vi que ele apareceu aqui, que já tá tudo certo. Sinal que a energia voltou, ele não está mais no escuro. Ou arrumou um outro lugar, viu, André? Ou ele é um outro lugar. Pedi para ele entrar. Ô, Thiago, sabe uma coisa que eu acho bastante legal, ô, Thiago Daniel? É que, olha para você ver, eu e o Thiago, nós somos dois pré-candidatos a prefeito dentro de um partido que nós adotamos uma postura de somar. Eu poderia estar criticando ele me criticando, ele fazendo proposta, não, nós falamos assim, Thiago, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer algo realmente propositivo? Se a gente realmente defende apresentar à nossa sociedade algo diferente, então vamos fazer aquilo que não acontece. É muito comum o nosso eleitor assistir dois pré-candidatos se degradando. Eu sou melhor que você, eu sou melhor que você, e na verdade ninguém é melhor que ninguém. Eu e o Thiago tem, como é que se diz, conseguido. Eu acho, olha, eu estou encantado e já estou até disposto, viu, André, a entender as melhores condições que o Thiago tem e que a gente possa somar essa força, que a gente possa, em um certo momento, esquecer que somos adversários dentro do partido e tentar já, desde agora, contribuir para a nossa sociedade. E é o que está acontecendo. Juntos, nós já procuramos um laticínio hoje, e muita coisa que a gente poderia fazer o ano que vem, nós já vamos fazer a partir de amanhã. Inclusive, já preparamos uma pauta para que a gente possa estar fazendo até no final de semana, e já na segunda-feira apresentar para esses pequenos e médios produtores, que deve, com certeza, viu, Thiago, está cansado de ouvir promessas e isso e aquilo e nada acontecer. Tomara que a gente consiga fazer com que resultados venham antes mesmo da própria eleição, vamos falar assim.
Eu vou só fazer um comentário aqui, eu agradeço todas as referências, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho 36, eu estou na vida pública de discutir, ouvir, entrar e sair, ser convidado por político, ser convidado por agente público e ver se entra e sai, mais ou menos vão fazer quase 18 anos. Nessa brincadeira vão se fazer quase 18 anos. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte sobre isso. É que no Brasil a gente está cansado de ouvir as pessoas fazendo promessas. Se vocês conseguirem adotar essa postura de, ao invés de ser promessa, ser proativos, como você disse, que muitas vezes o que falta não é nada, não precisa de uma lei, não precisa de dinheiro, não precisa nada. Na verdade, precisa de pessoas querendo sentar à mesa, disponibilizando 10 minutos do seu tempo, como você disse, de fazer uma reunião, sentar todo mundo numa mesa, e às vezes, eu vou ser bem sério para você, porque acontece isso, nas áreas da deficiência, da saúde e da saúde e segurança do trabalho, que é o que eu trabalho. Muitas vezes você consegue economizar o dinheiro público ao invés de gastar mais o dinheiro público. É verdade. Que é o ideal, que é o que a gente está precisando no Brasil. Então, muitas vezes, só a conversa já resolve. Então, estou totalmente à disposição para a gente conversar também. É igual eu falei, Tiago, a conversa é o caminho do progresso, né? E Exato. a gente tem que somar e não querer dividir. Porque se tiver disputa, se tiver briga o principal é a briga pelo poder. E não se pensam em mais nada, né? Agora não se pensam em sentar numa mesa redonda, igual você falou, e realmente ter ideias, né? Projetos e não promessas, né, Dê? E o que a gente tem, né? Para a gente discutir o que é melhor para a gente e para o próximo, não só para a gente, não é isso? Verdade. André, mas é aquilo que a gente diz sempre, né? Sair do plano da conversa, do plano da ideia e realmente colocar aí para começar a acontecer. Eu falo que startar as melhorias é um ato simples. Basta que a gente comece algo e eu tenho certeza que as ideias vêm, nós vamos discutir as melhorias. O que nós não podemos fazer é o que o Daniel falou muito bem agora cedo. O projeto perfeito, ele não existe. Então, aquele que primeiro quer ter o projeto perfeito para depois começar a agir, eu acho que nunca vai fazer nada. E por isso que a gente não sai, muitas vezes, do plano do papel e das ideias, porque fica esperando o momento certo, a forma certa de fazer, e eu acredito que o momento certo é agora, e o jeito certo é aquilo que a gente tem dentro das condições que a gente tem naquele momento, e começar algo, e o processo de melhorias vem. Porque aquele que fala, poxa, peraí, eu pensava assim, pô, vamos somar ideias? Ó, eu posso contribuir com isso. Poxa, seja bem-vindo, vamos embora, vamos fazer com que a coisa aconteça. Eu acho que é por aí. Meu pai falava assim, ó, é melhor você andar à toa do que ficar à toa. Né? Que sempre que você estiver andando, mesmo que for à toa, você vai estar vendo, você vai estar precisando de algo para dar o outro passo e as coisas vão acontecendo. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a fazer no nosso país. Pô, que legal, muito bacana. Estou feliz da vida de ter participado dessa conversa, viu, gente? Muito legal, estou à disposição. Ô, Tiago, se você me permitir, uma coisa que eu gosto muito do reconhecimento, né? E você é uma pessoa que vivencia tudo isso que nós conversamos essa noite, e eu acredito que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de representar a nossa sociedade e fizeram algo que valesse a pena ser comentado agora e ser reconhecido. Eu acho que é a questão de reconhecimento, independente do partido que ela faça parte, independente dos projetos, se aprovaram ou não, porque muita gente também tenta muita coisa, mas muita coisa também não são consideradas, sequer colocadas em pautas para se discutir. Você tem algum nome, alguém que a gente possa estar homenageando, comentando a respeito dessa liderança, que seja política ou não, que a gente possa exaltar o nome de alguém que se dedicou aí a essas questões que nós discutimos hoje? Olha, eu vou dizer para você que no meio da área da deficiência existem
um grande número de pessoas que militaram de forma muito boa, muito positiva, muito proativa na área da deficiência. A gente vive um momento muito bacana, né? A gente vive um momento do fortalecimento do pessoal, principalmente, eu costumo dizer que no Brasil, o esporte que deu certo não é o esporte olímpico no Brasil, é o paralímpico, que é um centro de excelência, no Brasil. Você tem a senadora Mara Gabrilli, que é a pessoa que militou demais, militou no sentido de batalhar, de ter feito, que fez através, quando estava na Câmara ainda, fez ser aprovado o Estatuto do Deficiente, e que agora a gente tem que lembrar, eu fiz isso na outra live, vou fazer de novo, mandar um abraço para ela, porque ela estava com Covid, então desejar melhoras a ela, e são uma série de pessoas, e eu acho que não tem necessidade de homenagem. Existe a necessidade, como vocês disseram, tanto o André quanto você, de a gente sentar e discutir, sentar e conversar, colocar pessoas que, além de estejam dispostas, né, agentes públicos, pessoas do terceiro setor, pessoas da sociedade civil, pessoas especializadas e pessoas que vivem a área, seja ela qual for, numa mesma mesa, porque como foi dito aqui, vamos reafirmar, projetos perfeitos não existem. Mas a partir do momento que você realmente deixa problemas políticos de lado, diferenças políticas de lado, e faz disso uma política pública, com certeza melhorar, de forma geral, você irá melhorar. Fazer algo benéfico, você vai. E como eu digo, sendo alguém, muitas vezes você não precisa pedir nada ao agente público, porque a lei já existe. Só falta você ter o conhecimento. Então, você ter o conhecimento é isso que, na verdade, precisamos mais de. Precisamos mostrar, fazer políticas públicas de esclarecimento, políticas públicas de conhecimento das leis, da área da deficiência, da área da saúde, da área da social, da área econômica, como disse você mesmo, ou de outras áreas que a gente possa vir aqui batalhar, e fazer as pessoas serem agentes mudadores, agentes conscientizadores, agentes multiplicadores. Eles mesmos, nós mesmos, como povo, ser o ativo maior que nós temos. Não esperarmos um político, uma área legislativa, uma área executiva. Nós mesmos, eu, você, o André, sermos agentes de consciência e modificador. Então, estou à disposição, quero ficar aqui, quero agradecer muito o convite, foi muito legal o convite aqui, muito legal mesmo, e fico à disposição para conversar, para mais uma conversa, sentar, conversar, é só fazer o convite de novo. O Thiago não esteve aqui, vamos combinar, façamos todos nós juntos para ele também participar dessa conversa, que também tem assunto a rodo também, não é só a parte da consciência, tem assunto para a gente conversar durante horas. A pauta de discussão é enorme. Até que, desculpa a dispersão aqui, mas eu estava ouvindo atentamente. O Thiago acabou de me falar aqui agora que realmente acabou de cair a internet lá, está sem luz, e não pôde, infelizmente, participar conosco. Mas, porém, foi uma live produtiva, muito informativa, e é isso que precisa. Comunicação, o intercâmbio de boas ideias, sentar e sincronizar essas ideias, né? Porque não adianta ficar só um fala uma coisa, o outro fala outra, mas no final é o mesmo consenso, é o mesmo resultado. E se todo mundo tiver o mesmo alinhamento na conversa, a coisa funciona. É isso aí. Bom, André, então eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por me dar a oportunidade, nesse momento, de poder estar conversando aqui com vocês.
de poder agradecer o André pelo convite também, e principalmente pela oportunidade de ter conhecido aí o Thiago Daniel, essa pessoa incrível, que eu já tinha ouvido ele através da outra live que vocês fizeram, que eu não acompanhei ao vivo, mas olha o bacana da live, né? É a gente poder depois, dentro do melhor tempo, do melhor momento, a gente ouvir. Fiquei muito feliz, e hoje mais feliz ainda, tá, Thiago? De te conhecer. Eu não digo pessoalmente, mas webmente, onlinemente, a gente poder ter se conhecido. Espero um momento da gente poder se encontrar, eu poder dar um abraço aí nessa pessoa incrível que você tem demonstrado, se dedicando aí um tempo a um assunto que eu acho que é igual nós falamos aqui, de interesse de todos. Que Deus ouça os meus agradecimentos e que vocês sabem da alegria que foi eu participar hoje aqui com vocês. Quero agradecer também ao André, né, o convite mais uma vez. Realmente foi dito para que você havia visto, que eu fiquei feliz, que uma pessoa que está tão ativamente aí em questão de mudança, querer o diferente, nos ouviu, prestou atenção, como mesmo você disse, tirou um momento do seu precioso tempo para assistir. Então eu fico à disposição, eu agradeço as suas palavras, agradeço a companhia de hoje, agradeço principalmente a companhia de todo mundo aqui que estão nos ouvindo, e fico aí à disposição também para novas conversas, novos bate-papos. Eu que agradeço também, primeiramente a Deus, né, por não só me dar essa condição física de hoje, da minha recuperação, mas também por ter colocado pessoas na minha vida, como você, como o Thiago, como o Diogo, como outras pessoas aí que veio entrando na minha vida, veio entrando para somar, e é mais ou menos por aí, né? Juntos a gente somos mais fortes. Com certeza, estamos juntos sempre. Não, beleza, então. Agradeço mais uma vez aí por ter aceitado o meu convite, tanto o Gladys como o Thiago. Foi muito bacana esse bate-papo, é informativo, isso é cultura, e isso é evolução e progresso. Obrigado a vocês dois aí. Obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. E o Até Thiago, a próxima, se Deus quiser. a próxima vai dar Thiago, Daniel e Thiago Mariscal conosco. 2 Thiagos. Dupla Titi. Vamos lá, vamos embora. Vamos. Próxima vez. Vamos estar juntos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.